Seja bem-vinda ao meu canal. Aqui você vai encontrar muitos conteúdos relacionados a se priorizar sem culpa. Nos últimos anos eu tenho trabalhado com mulheres que se identificam na postura da boazinha e da salvadora. Se você é uma delas ou está em recuperação como eu, se inscreve no canal e ativa as notificações. É um prazer ter você aqui. Eu sou a Flávia Zagroba, psicóloga clínica há mais de 20 anos e nos últimos anos tenho trabalhado e atendido centenas de mulheres que se identificam em sofrimento na postura da boazinha e da salvadora. Toda boazinha tem uma criança ferida dentro de si. Você já se deu conta disso? Quais são as feridas da sua criança? Quais são as emoções, os sentimentos, as lembranças, as imagens que ficaram da sua infância, onde você registrou que, por alguns motivos, precisava agradar o outro para ter um lugar de respeito, precisava salvar e ajudar muitas pessoas da sua família para poder receber amor e atenção. Não tem como nós falarmos da boazinha e da salvadora sem olhar para essas raízes. Observem essa menina. Se conecte com a sua menina. Tenta trazer uma imagem da sua infância. Aqui eu tenho uma menina que está com o rostinho tapado, vendo só um pouquinho de algo que está acontecendo, um pouco talvez envergonhada, um pouco constrangida, com medo. Uma menina que tem emoções a serem trabalhadas na sua adulta. Muitas vezes quando eu falo desse tema, e recebo comentários sobre o medo que algumas mulheres têm de mexer nesse passado, de mexer nessa infância. Por quê? Porque também estão conectadas com a postura ainda da sua menina que não dava conta. Quando nós somos crianças, a gente não tem repertório emocional para lidar com alguns conflitos, com algumas realidades que existem dentro dos nossos lares, das nossas famílias. É quase que insuportável para uma criança perceber que no seu sistema familiar tem alguém que está em muito sofrimento, porque para ela aquilo é amedrontador. Ah, Flávia, mas para um adulto isso é bom? Claro que não, mas como adultos nós sabemos que temos que lidar com realidades que nós não podemos fugir e que para toda realidade existem alternativas. Boas ou não, existem alternativas. E enquanto a gente foge de olhar essa realidade, mais distante fica a solução, mais a gente fica enterrada no problema. E também é assim com a nossa postura da boazinha e da salvadora. Quanto mais a gente foge da nossa história, foge das nossas raízes, nega o olhar para essa criança que muitas vezes ainda está assim dentro de nós, só espiando, não querendo ver o que realmente precisa, a gente continua se mantendo nos sintomas, nas consequências e nos efeitos dessa agradadora, dessa cuidadora, dessa salvadora que não consegue se priorizar. Então, para que a gente possa realmente dar o próximo passo, é super necessário a gente voltar e olhar para essa criança ferida que todas nós temos. Independente da história que vivenciamos, nós temos algo para trabalhar sim com a nossa menina. E é muitas vezes ali que mora o medo principal, que é onde a gente trabalha para destravar. E se a gente destrava esse medo, muitas outras travas que estavam nos impedindo de progredir, de prosperar, de ter uma vida mais leve, começam a ser também desativadas. É um trabalho lindíssimo. Visitar a sua história, a sua infância, não tem o objetivo de abrir caixas que a gente não vai fechar, abrir sentimentos que vão doer e daí vão ficar ali permanentes. Não. A ideia de a gente visitar essa caixa de memórias é de realmente olhar e receber a sua criança, dar para ela o que faltou e que muitas vezes está no nosso coração atualmente assim. O nosso coração fica com um buraco quando essas emoções, esses sentimentos, essas realidades difíceis nos atingiram numa época em que a gente não sabia resolver aquilo dentro de nós e não tinha o suporte fora, porque os nossos pais ou os parentes mais próximos ou quem cuidava da gente estava envolvido também em resolver esses conflitos, esses problemas que estavam fora. Aí a gente ficou o quê? Com esse buraco. Preenchemos com cuidar do outro, agradar o outro, salvar o outro, e quando isso vai se distanciando, o buraco torna a aparecer, e eu tenho medo de olhar para isso, que é também olhar para essa criança.
que teve emoções não validadas, que teve sentimentos que não soube entender e foram interpretados às vezes de forma errada, tanto por mim quanto pelos outros, e que acabou se fechando, indo para o mundo do adulto, sendo justamente o adulto que a minha criança precisava ter. Vocês já pararam para pensar nisso? Quanto que a nossa adulta boazinha e salvadora existe também para suprir necessidades que a nossa criança não teve. Só que ela acaba não fazendo isso por ela mesma, aprendeu a fazer isso pelo outro, mas se tornou a adulta que a sua criança precisava. Alguém que cuidasse, alguém que desse conta, alguém que acolhesse, alguém que decidisse, alguém que protegesse. E aí a gente vai na adulta fazendo esses movimentos só que em relação ao outro. Por isso eu quero te deixar aqui o convite, que dos grandes passos que a gente tem que dar na recuperação dessa postura da boazinha e da salvadora é se conectar novamente com as nossas raízes e com a nossa história infantil, para que a gente possa, sim, ressignificar os medos que existem e a necessidade que se criou de agradar o outro para poder dar os próximos passos. Se esse conteúdo fez sentido para você, vou te pedir para curtir, para comentar, que eu vou adorar responder para você. E se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, se inscreva e acione o sininho para receber as notificações. Um abraço!